Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos embarcar numa jornada ao Japão feudal, onde samurais vagam com espadas afiadas, camponeses suam sob o sol inclemente, e você, bem, provavelmente não duraria um dia. Imagine, o cheiro de terra úmida, o som de sinos de templos ao longe, e você completamente perdido, tentando entender como sobreviver num mundo onde uma reverência mal feita pode custar caro. É uma história tão pacientemente monótona que pode te embalar para dormir, mas com aquele toque de nossa, ainda bem que não vivo lá. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Adoro saber. Agora, como já é de costume, diminua as luzes. Como muitos estão me dizendo que está frio em suas regiões, pegue um cobertor, talvez um chocolate quente, e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você pisca e de repente está aqui, o Japão feudal, por volta do século XVI, no auge do período Sengoku. O ar é denso, carregado de umidade e do cheiro de fumaça de lenha. Seus tênis modernos afundam na lama de uma trilha rural, e você percebe que suas roupas, jeans e camiseta, estão completamente fora de lugar. À sua volta, camponeses com chapéus de palha curvam-se sobre campos de arroz, lançando olhares curiosos, quase hostis. Você tenta sorrir, mas ninguém retribui. Bem-vindo a um mundo onde estrangeiros são raros, e a desconfiança é tão comum quanto o canto dos grilos à noite. Você dá alguns passos, e o sol queima sua nuca. Não há protetor solar, claro. Aliás, você sabia que, na antiguidade, algumas culturas usavam esterco de crocodilo como protetor solar? Aqui no Japão, você só tem a sombra do seu chapéu imaginário. O som de um sino ecoa de um templo próximo, misturado ao barulho de carroças de madeira rangendo. Você vê uma placa de madeira com kanji entalhado, mas, surpresa, você não lê japonês. Parabéns, você já está perdido. Um homem se aproxima, vestindo um kimono surrado e sandálias de palha. Ele aponta para você e fala algo rápido, num dialeto que soa como um enigma. Você tenta responder, mas suas palavras modernas soam como barulho para ele. Ele franze a testa, claramente irritado. No Japão feudal, a comunicação é tudo, e você já falhou no teste inicial. Historiadores ainda discutem se o período Sengoku foi mais caótico por disputas de clãs ou pela rigidez cultural que sufocava estranhos como você. Você decide seguir o homem, esperando que ele te leve a algum lugar seguro. Ele te guia por uma trilha estreita até uma vila de casas com telhados de palha. As paredes são de madeira e papel, frágeis como suas esperanças de sobreviver aqui. Crianças descalças correm por aí, parando para te encarar. Uma delas aponta e ri, provavelmente porque seu jeans parece uma armadura alienígena. Você tenta se misturar, mas é como tentar esconder um unicórnio num curral. O homem te leva a uma casa maior, onde uma mulher idosa está moendo grãos com uma pedra. Ela te observa com olhos semicerrados, como se pudesse ver através da sua alma. Ela murmura algo sobre kami, os espíritos shintoístas que aparentemente não estão felizes com sua chegada. Você sente um arrepio, não pelo frio, mas pela sensação de ser um intruso num mundo que não te quer. A mulher te oferece uma tigela de mingau de arroz ralo, e você aceita, porque, bem, não há delivery aqui. Enquanto você engole o mingau insosso, percebe que a vila inteira está te observando. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku, vilas como esta eram autossuficientes, mas viviam sob constante ameaça de ataques de clãs rivais. Uma curiosidade menos conhecida é que os camponeses muitas vezes usavam amuletos feitos de cabelo humano para afastar maus espíritos, e você
com sua aparência estranha, provavelmente está sendo visto como um desses espíritos. Você tenta perguntar onde está, mas a linguagem corporal não ajuda. Fazer gestos exagerados só piora as coisas. Agora, a mulher idosa acha que você está amaldiçoando a colheita. Ela aponta para a porta e você entende que é hora de sair. Lá fora, o sol está se pondo, tingindo o céu de laranja. O ar fica mais frio e você percebe que não tem onde dormir. As casas ao redor são pequenas, abarrotadas de famílias. Ninguém te convida para entrar. Você se senta numa pedra perto de um riacho, ouvindo o gorgolejar da água. É quase relaxante, até você lembrar que não tem comida, abrigo ou ideia de como sobreviver. No Japão feudal, a hospitalidade não é garantida, especialmente para alguém que não conhece as regras. Você olha para as estrelas, tão claras sem a poluição luminosa moderna, e se pergunta como vai durar até o amanhecer. Spoiler, vai ser mais difícil do que parece. Você acorda com o canto de um galo e o cheiro de fumaça de lenha impregnado no ar. Seus músculos doem de dormir encolhidos sobre a pedra fria perto do riacho, e sua camiseta está úmida de orvalho. O Japão feudal não é exatamente um resort all-inclusive, e você já sente saudades do seu colchão ortopédico. O sol mal raiou, mas a vila à sua frente já está em movimento. Camponeses carregam cestos de palha, crianças correm descalças e o som de enxadas batendo na terra ecoa como um metrônomo. Você está na rotina de uma vila rural do período Sengoku e, surpresa, ninguém te passou o manual de instruções. Você se levanta, esfregando os olhos e tenta se misturar. Lembra do mingau ralo da noite passada? É o café da manhã padrão aqui, e você não tem escolha a não ser aceitá-lo. Uma mulher idosa, não a mesma de ontem, mas igualmente desconfiada, te entrega uma tigela de madeira com algo que parece sopa de arroz aguado. Você engole, tentando não fazer careta. O gosto é funcional, digamos assim. Enquanto mastiga, você observa a vila, casas de madeira com telhados de palha, campos de arroz que se estendem até o horizonte e montanhas ao fundo, cobertas por uma névoa que parece saída de um quadro. É lindo, de um jeito exaustivo. Você decide que para sobreviver precisa trabalhar. Os camponeses estão todos ocupados, então você se aproxima de um homem que parece menos hostil. Ele está arrancando ervas daninhas de um campo, com movimentos tão precisos que parecem coreografados. Você tenta imitar, mas suas mãos modernas, acostumadas a teclar no celular, são inúteis. A enxada é pesada, a terra é dura e o sol já está queimando sua nuca. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Você daria qualquer coisa por um pouco disso agora. O homem te observa, balança a cabeça e murmura algo que você jura ser inútil. Ele não está errado. Um fato histórico amplamente conhecido é que, no Japão feudal, cerca de 90% da população eram camponeses, trabalhando em terras controladas por senhores feudais, os daimyos, em troca de proteção e uma fração da colheita. Mas aqui vai uma curiosidade menos comum. Muitos camponeses usavam cinzas de madeira misturadas com água como uma espécie de sabão rudimentar para lavar roupas, e às vezes o corpo. Você olha para suas mãos sujas de terra e deseja ter um pouco dessa mistura agora. Historiadores ainda discutem se a vida rural no período Sengoku era mais definida pela resiliência ou pela opressão constante dos senhores feudais. Você, no momento, votaria pela opressão. O homem te entrega uma tarefa: carregar cestos de arroz colhido até um depósito. Parece simples, mas cada cesto pesa mais do que sua mochila de academia. E a trilha é cheia de pedras escorregadias. Você tropeça, derruba alguns grãos e sente olhares fulminantes. Derramar arroz é quase um crime aqui. Cada grão é precioso, especialmente com a ameaça de impostos altos e safras incertas.
Você tenta se desculpar, mas suas palavras em português soam como gibberish. O homem suspira e aponta para outro trabalho: limpar esterco de vaca de um estábulo improvisado. Parabéns, você foi promovido a faxineiro de bosta. Enquanto você varre o esterco com uma vassoura de palha que parece desintegrar a cada movimento, começa a entender a rotina. O dia começa antes do amanhecer e termina quando o sol se põe. Não há pausas para o café, nem happy hour. Você tenta calcular mentalmente quantas calorias está gastando, mas desiste quando percebe que não vai repor nem metade disso com o mingau diário. O cheiro de esterco se mistura ao suor e você se pergunta como as pessoas sobrevivem assim. A resposta é: elas não tinham escolha. Você pausa para respirar, apoiando-se na vassoura. Uma criança passa correndo, rindo e joga uma pedra pequena na sua direção. Não é pessoal, você acha, mas também não é acolhedor. Você tenta sorrir, mas seu rosto está cansado demais. Ao longe, ouve o som de um tambor. Não o tipo de tambor de festival, mas algo mais sério, como um aviso. Você não sabe o que significa, mas sente um arrepio. A vila é pacífica agora, mas há uma tensão no ar, como se todos soubessem que a calma é temporária. Você volta ao trabalho, mas seus movimentos são lentos. O homem que te deu a tarefa aparece novamente, agora com um olhar mais severo. Ele aponta para o sol, indicando que você está atrasado. Você tenta explicar que precisa de uma pausa, mas ele não entende, ou não quer entender. No Japão feudal, o trabalho é a moeda da sobrevivência, e você está falido. Enquanto arrasta outro cesto de arroz, você percebe que suas mãos estão começando a formar calos. Talvez você esteja se adaptando, ou talvez esteja apenas quebrado. O dia termina com você exausto, sentado perto de uma fogueira que os camponeses acenderam. Eles compartilham um pouco de chá de cevada, servido em tigelas lascadas. Você aceita, grato por qualquer coisa quente. O céu está estrelado e o silêncio da vila é quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo canto dos grilos. Você se pergunta se conseguirá dormir sem um teto ou se os lobos... Sim, há lobos nas florestas próximas, vão te encontrar primeiro. A vida na vila rural é um ciclo interminável de trabalho, fome e incerteza. E você, com sua mentalidade moderna, está começando a perceber que não foi feito para isso. Você acorda com o som de passos pesados e o tilintar de metal. Seus olhos se abrem, ainda embaçados pelo sono ruim, e você vê uma figura imponente parada diante de você. É um samurai, com uma armadura de placas escuras e duas espadas embainhadas na cintura. O brilho do sol reflete no cabo de sua katana, e seus olhos te encaram com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Você está deitado na terra, perto da fogueira apagada da noite anterior, e percebe que sua presença na vila não passou despercebida. O samurai fala algo em japonês, num tom que não deixa margem para brincadeiras. Você não entende uma palavra, mas o peso da situação é claro. Você precisa explicar quem é, e rápido. Você se levanta com as pernas bambas de cansaço e tenta gesticular algo que pareça inofensivo. Seus movimentos desajeitados só parecem piorar as coisas. O samurai aperta o cabo da espada e você sente um frio na espinha. No Japão feudal, samurais não são apenas guerreiros, eles são a lei em pessoa. Um fato histórico amplamente conhecido é que, durante o período Sengoku, os samurais eram a elite militar, servindo aos daimyos e mantendo a ordem com uma mistura de honra e violência. Mas aqui vai uma curiosidade menos comum. Alguns samurais usavam máscaras de guerra com bigodes falsos, feitos de pelo de cavalo, para parecerem mais intimidantes. Olhando para o rosto sério desse guerreiro, você deseja que ele estivesse usando uma dessas máscaras. Talvez fosse menos assustador,
Você tenta falar, mas seu português soa como um idioma alienígena. O samurai franze a testa e aponta para suas roupas. Seus jeans e camiseta são como um letreiro piscando intruso. Ele gesticula para você segui-lo e você obedece porque, bem, ele tem uma espada e você tem nada. Enquanto caminham por uma trilha de terra batida, você nota que os camponeses desviam o olhar, curvando-se profundamente ao passar pelo samurai. Você tenta imitar, mas sua reverência é tão desajeitada que parece uma paródia. O samurai solta um grunhido que pode ser irritação ou diversão. Você não sabe qual é pior. Ele te leva até uma casa maior, com telhado de palha mais bem cuidado que as outras. Dentro há um espaço vazio com tatames no chão e uma mesa baixa. O samurai te manda sentar, o que você faz, mesmo que suas pernas modernas não estejam acostumadas a ficar dobradas por tanto tempo. Ele chama outra pessoa, um homem mais velho com uma barba rala e um kimono cinza. Esse homem, que parece ser algum tipo de escriba ou administrador da vila, começa a te interrogar. Você não entende as perguntas, mas o tom é claro. Quem é você e por que está aqui? Você tenta explicar com gestos, apontando para o céu como se dissesse: vim de outro lugar. Eles trocam olhares e o escriba anota algo em um pergaminho com pincel e tinta. Historiadores ainda discutem se os registros escritos das vilas do período Sengoku eram mais usados para impostos ou para vigiar estrangeiros como você. No momento, você sente que é o segundo caso. O samurai se inclina para a frente e você percebe o cheiro de couro e metal vindo da armadura dele. Ele aponta para sua camiseta e fala algo que soa como uma ordem. Você hesita, mas tira a camiseta, revelando sua pele pálida e sem cicatrizes. Outra prova de que você não pertence a esse mundo de trabalho árduo e batalhas. O escriba murmura algo sobre Kami novamente, como se você pudesse ser um espírito ou demônio disfarçado. Você tenta sorrir, mas sua boca está seca. Eles te entregam um kimono velho, rasgado, mas pelo menos limpo. Você veste sentindo o tecido áspero contra a pele. É desconfortável, mas você sabe que é melhor não reclamar. O samurai te leva para fora, onde um grupo de camponeses está reunido. Eles cochicham, apontando para você. Você ouve a palavra gaijin, estrangeiro, e percebe que sua presença está virando um evento. O samurai faz um gesto brusco, dispersando a multidão, e te aponta para um campo próximo. Ele quer que você volte ao trabalho, mas agora sob supervisão. Você pega uma enxada novamente, sentindo o peso da ferramenta e dos olhares. Cada golpe na terra é um lembrete de que você está sendo julgado, não só pelo seu trabalho, mas pela sua própria existência aqui. Enquanto você cava, o samurai fica parado, observando. O sol sobe no céu e o calor te faz suar através do kimono. Você tenta lembrar de algum truque de sobrevivência que viu em vídeos do YouTube, mas nada parece útil agora. O samurai cruza os braços e você percebe que ele não está aqui só para te vigiar. Ele está decidindo o que fazer com você. Se você não provar seu valor, pode acabar como um exemplo do que acontece com estranhos que não se encaixam. Você tenta trabalhar mais rápido, mas seus braços tremem e a terra parece lutar contra você. O dia passa lentamente, com o som da enxada e o zumbido de insetos como trilha sonora. Você sente bolhas se formando nas mãos e o kimono está começando a cheirar a suor. O samurai finalmente se afasta, mas não antes de te lançar um último olhar que diz: não faça nada estúpido. Você respira aliviado, mas sabe que ele vai voltar. Enquanto você continua cavando, a realidade do Japão feudal te atinge. Aqui, você não é especial. Você é apenas mais um par de mãos, e mãos fracas, pelo visto.
O sol começa a se pôr, tingindo o céu de vermelho, e você se pergunta como vai sobreviver ao próximo encontro com esse samurai. Você está de volta ao campo, com a enxada na mão, tentando não chamar a atenção. O sol já está alto e o kimono áspero gruda na sua pele suada. O samurai não está mais por perto, mas você sente os olhos dos camponeses te vigiando, como se esperassem você cometer outro erro. A vila rural é um lugar onde todos conhecem as regras, exceto você. E no Japão feudal, não saber as normas sociais é como tentar jogar xadrez sem conhecer os movimentos das peças. Hoje, você vai descobrir que as regras de etiqueta são tão implacáveis quanto o calor que queima sua nuca. Você tenta imitar os camponeses, curvando-se ligeiramente quando alguém passa, mas sua reverência é ou muito curta ou muito longa. E você percebe isso pelos olhares de reprovação. Um homem mais velho, com rugas profundas e um chapéu de palha torto, para na sua frente e fala algo num tom cortante. Você não entende, mas o gesto dele, apontando para o chão e depois para você, sugere que você fez algo errado. Talvez tenha sido a forma como você segurou a enxada, ou o fato de ter olhado nos olhos dele por meio segundo a mais. No Japão feudal, o contato visual direto com alguém de status superior é praticamente um desafio. E você, com sua mentalidade moderna de olhar nos olhos é respeito, está pisando em ovos sem nem perceber. Você decide observar mais de perto. Uma mulher caminha com passos curtos, cabeça baixa, carregando um cesto de vegetais. Ela faz uma reverência quase imperceptível ao passar por um homem que parece ser o líder da vila. Você tenta copiar, mas seus joelhos estalam alto o suficiente para atrair olhares. Parabéns, você é oficialmente o palhaço da vila. Um fato histórico amplamente conhecido é que o período Sengoku era marcado por um código de conduta rígido, inspirado no confucionismo, que ditava desde a forma de se curvar até como falar com superiores. Uma curiosidade menos comum é que em algumas regiões, camponeses usavam sandálias de palha com diferentes números de tiras para indicar sua posição social. E você, com seus tênis enlameados, está gritando "forasteiro" sem dizer uma palavra. Você tenta se aproximar de um grupo de trabalhadores para almoçar, mas eles se afastam sutilmente, como se você carregasse uma praga. A comida é um mingau de cevada com pedaços de nabo, servido em tigelas lascadas. Você pega uma tigela, mas comete o erro de comer rápido demais. Um garoto ao seu lado ri, apontando para você, e uma mulher sussurra algo para outra. Você percebe tarde demais que comer devagar é uma regra não escrita. Engolir a comida como se fosse um lanche de fast food é grosseiro. Você tenta corrigir, mastigando lentamente, mas o dano está feito. Historiadores ainda discutem se essas normas de etiqueta eram mais sobre manter a ordem social ou sobre reforçar a submissão das classes inferiores. Para você, é só mais uma prova de que não pertence aqui. Enquanto você almoça, um homem se aproxima e te entrega uma tarefa nova: levar água do riacho para irrigar os campos. Parece simples, até você ver os baldes de madeira, pesados e sem alças confortáveis. Você os enche, sentindo a água gelada respingar nas suas pernas, e começa a caminhar. Mas claro, você derrama metade no caminho, porque ninguém te ensinou a equilibrar os baldes num varão de bambu. Um camponês mais jovem te observa, balançando a cabeça, e mostra como fazer. Ele carrega os baldes com uma graça quase irritante, enquanto você parece um turista tentando malabarismo pela primeira vez. Você tenta aprender, mas cada passo é uma lição de humildade. O varão machuca seus ombros e o sol não dá trégua. Enquanto caminha, você nota que os camponeses evitam falar diretamente com você.
Quando falam, é em tons baixos, com gestos que você não decifra. Você tenta cumprimentar uma mulher que passa, mas ela desvia o olhar e aperta o passo. Você lembra que no Japão feudal, iniciar uma conversa sem ser apresentado é quase tão rude quanto espirrar na comida de alguém. Suas tentativas de ser amigável estão te tornando um pária. O dia avança e você começa a entender o ritmo da vila. Tudo é coreografado, desde a forma como as pessoas caminham até como dividem as tarefas. Você tenta se encaixar, mas é como tentar dançar balé sem nunca ter ensaiado. Você tropeça numa pedra enquanto carrega outro balde, derramando água novamente, e ouve risos abafados. Não é maldade, mas também não é acolhedor. Você sente o peso da exclusão, não só por ser estrangeiro, mas por não entender as regras que governam cada interação. Quando o sol começa a se pôr, você está exausto, com bolhas nos pés e uma dor nas costas que parece permanente. Você se senta perto do riacho, ouvindo o murmúrio da água. O céu está tingido de laranja e o ar está mais fresco, mas você não sente alívio. Você percebe que para sobreviver aqui, precisa aprender essas regras invisíveis, ou pelo menos fingir que as conhece. Mas por enquanto, você é apenas um estranho, tentando não ofender ninguém enquanto luta para não desmoronar. A vila continua seu ritmo, indiferente à sua presença, e você se pergunta quanto tempo vai durar antes de cometer um erro que não pode desfazer. Você está de pé no meio de um mercado improvisado, com o kimono áspero ainda colando na pele por causa do suor. O sol do meio-dia castiga, e o ar está carregado com o cheiro de peixe seco, vegetais murchos e algo que lembra mofo. À sua volta, camponeses negociam em voz alta, trocando sacos de arroz por ferramentas ou pedaços de tecido. O mercado é o coração pulsante da vila, mas para você é um labirinto caótico onde cada passo parece te levar mais fundo num jogo que você não entende. No Japão feudal, o comércio é uma dança delicada de barganha e status, e você, com seus tênis enlameados e zero habilidades de negociação, está prestes a tropeçar feio. Você carrega um cesto de nabos que te mandaram trazer do campo na esperança de trocá-los por algo útil, talvez uma refeição decente ou um par de sandálias que não machuquem seus pés. Mas assim que você se aproxima de um comerciante, ele te encara com desconfiança. Você aponta para os nabos, tentando sorrir, mas ele balança a cabeça e fala algo rápido demais para acompanhar. Você não sabe, mas no período Sengoku, o comércio muitas vezes dependia de moedas de cobre chamadas mon ou de trocas diretas, e cada vila tinha suas próprias regras de valor. Um fato histórico amplamente conhecido é que o arroz era a principal moeda de troca no Japão feudal, usado até para pagar impostos aos daimyos. Uma curiosidade menos comum é que alguns comerciantes usavam conchas específicas como troco em transações pequenas. E você, sem nenhuma concha ou arroz, é basicamente um mendigo com nabos. Você tenta novamente, dessa vez com uma mulher que vende potes de cerâmica. Você aponta para um pote pequeno, pensando que poderia usá-lo para guardar água, e oferece seus nabos. Ela ri, não de um jeito cruel, mas como se você tivesse sugerido trocar um clipe de papel por um carro. Ela aponta para um saco de cevada ao lado e fala algo que você não entende. Você tenta gesticular, mas seus movimentos só a confundem mais. Frustrado, você coloca os nabos no chão e tenta explicar com mímicas que está com fome. Ela suspira, entrega um pedaço minúsculo de peixe seco e acena para você ir embora. Parabéns. Você acabou de aprender que sua ideia de barganha não funciona aqui. Enquanto você mastiga o peixe seco, que tem gosto de sal e arrependimento, você observa o mercado. Um homem troca um rolo de tecido por uma galinha viva,
enquanto o outro entrega um punhado de moedas Mon a um ferreiro por uma faca cega. Tudo é negociado com precisão, e você percebe que cada pessoa sabe exatamente o valor do que oferece. Você, por outro lado, não tem ideia. Historiadores ainda discutem se o comércio no período Sengoku era mais limitado pela escassez de recursos ou pela desconfiança entre vilas. Para você, é claramente os dois. Ninguém confia num forasteiro e seus nabos não são exatamente um item quente no mercado. Você tenta se aproximar de outro comerciante, este vendendo cordas de palha trançada. Você acha que uma corda poderia ser útil para amarrar algo. Talvez seus tênis, que estão começando a se desfazer. Mas antes que você possa tentar negociar, um grupo de camponeses se junta ao redor, cochichando e apontando. A palavra gaijin ecoa novamente e você sente o peso de ser o centro das atenções. Um menino joga uma pedra pequena na sua direção, mais por brincadeira do que maldade, mas você está cansado de ser o alvo. Você pega seus nabos e se afasta, sentindo o mercado girar ao seu redor como um carrossel que você não sabe como parar. Você encontra um canto mais tranquilo, perto de uma carroça quebrada, e se senta para descansar. O cheiro de fumaça de uma fogueira próxima mistura-se com o aroma de chá de cevada que alguém está preparando. Você olha para seus nabos, agora meio amassados, e percebe que não tem ideia de como transformá-los em algo útil. No Japão feudal, a economia é brutalmente prática. Se você não tem algo que os outros querem, você não come. Você tenta lembrar de algum truque de negociação que viu em vídeos motivacionais, mas visualizar o sucesso não ajuda quando seu único ativo é um cesto de vegetais murchos. Enquanto você reflete, um homem idoso se aproxima, carregando um saco de grãos. Ele te observa por um momento, depois aponta para seus nabos e oferece uma tigela de madeira com um pouco de sopa de miso. Você aceita, aliviado, mas percebe que ele pegou quase todos os seus nabos em troca. Você toma a sopa, que é salgada e quente, mas não suficiente para encher o estômago. O velho sorri, mostrando dentes tortos, e vai embora. Você não sabe se foi enganado ou se acabou de fazer um amigo. No Japão feudal, as linhas entre os dois são borradas. O mercado começa a esvaziar à medida que o sol desce. Você fica com um único nabo e uma tigela vazia, sentado na terra. O barulho das negociações diminui, substituído pelo som de carroças sendo arrastadas e galinhas cacarejando. Você percebe que para sobreviver aqui, precisa aprender a jogar esse jogo econômico, ou pelo menos fingir que sabe. Mas por enquanto você é só um forasteiro com um nabo, tentando não desmoronar enquanto o mercado fecha e a vila se prepara para a noite. Você está de volta à trilha de terra, com o único nabo que sobrou do mercado enfiado no bolso do seu kimono rasgado. O sol está mais baixo agora, lançando sombras longas sobre os campos de arroz, mas o calor ainda faz sua pele coçar sob o tecido áspero. Você caminha pela vila, tentando não chamar atenção, mas os olhares dos camponeses te seguem como moscas. De repente, um som grave de tambores ecoa ao longe e a vila parece parar. Pessoas se viram cochichando e você sente um peso no ar. Algo importante está acontecendo e você está prestes a descobrir que o daimyo, o senhor feudal que controla esta região, não é só uma figura distante, mas uma presença que molda cada aspecto da sua sobrevivência. Você segue a multidão que se reúne na praça central da vila, uma área de terra batida cercada por casas de telhado de palha. No centro está um homem montado num cavalo robusto, vestido com uma armadura ornamentada que brilha mesmo na luz fraca do entardecer. Ele é o daimyo, ou pelo menos um representante dele, ladeado por dois samurais com expressões tão duras
quanto as espadas na cintura. Você tenta ficar nas sombras, mas um camponês te empurra para a frente e, de repente, você está na linha de visão do grupo. O representante desce do cavalo e seus olhos encontram os seus. Você sente um frio na espinha, como se tivesse sido pego roubando cookies da jarra. O representante fala alto, num tom que ressoa pela praça. Você não entende as palavras, mas a mensagem é clara. Ele está cobrando lealdade, provavelmente na forma de impostos ou trabalho. Um fato histórico amplamente conhecido é que, no período Sengoku, os daimyos dependiam dos camponeses para sustentar seus exércitos, cobrando até 70% da colheita de arroz como imposto. Uma curiosidade menos comum é que alguns daimyos ofereciam festivais anuais com comida e saquê para apaziguar os camponeses, uma espécie de pão e circo feudal. Você olha ao redor e não vê sinal de festival, só rostos tensos e mãos apertando cestos vazios. O representante aponta para um grupo de camponeses que se apressam a entregar sacos de arroz. Você não tem nada para oferecer, exceto seu nabo solitário. E mesmo assim, você sabe que não é suficiente. Um dos samurais se aproxima de você e você tenta fazer uma reverência, lembrando das lições desastrosas de etiqueta da vila. Sua reverência é desajeitada e o samurai solta um grunhido. Ele fala algo, apontando para os campos, e você entende que estão te mandando voltar ao trabalho. Mas agora há um peso extra. O daimyo espera resultados e sua presença como forasteiro está sob escrutínio. Você é levado a um depósito onde camponeses estão empilhando sacos de arroz para o tributo. Um homem idoso, com costas curvadas de anos de trabalho, te entrega um saco e aponta para uma carroça. Você tenta carregar o saco, mas ele é mais pesado do que parece e você cambaleia. O velho balança a cabeça, murmurando algo que soa como uma crítica. Você tenta de novo, sentindo os músculos das costas gritarem. Historiadores ainda discutem se a opressão dos daimyos era mais econômica ou psicológica. Mas, enquanto você arrasta aquele saco, sente os dois tipos de peso esmagando você. Enquanto trabalha, você ouve pedaços de conversa entre os camponeses. Eles falam do daimyo com uma mistura de medo e reverência, como se ele fosse meio homem, meio kami. Você percebe que, para sobreviver, precisa pelo menos fingir lealdade. Mas como fazer isso quando não fala a língua, não conhece as regras e mal consegue carregar um saco de arroz? Você tenta imitar os outros, curvando-se toda vez que um samurai passa. Mas seus movimentos são tão desajeitados que parecem uma imitação barata de um filme de época. O dia avança e você é levado para outra tarefa: limpar o estábulo do cavalo do representante. O cheiro de esterco é sufocante e as moscas zumbem ao seu redor como drones minúsculos. Você varre com uma vassoura de palha, tentando ignorar a dor nas mãos cheias de bolhas. Um samurai fica de guarda, observando cada movimento seu. Você tenta trabalhar mais rápido, mas a vassoura quebra e você ouve um suspiro exasperado do samurai. Ele aponta para outra vassoura e você continua, sentindo-se mais como um prisioneiro do que um trabalhador. Quando o sol se põe, a praça está vazia e o representante do daimyo já foi embora, levando a carroça cheia de arroz. Você está exausto, com o kimono manchado de suor e sujeira. Os camponeses voltam para suas casas e você fica sozinho, segurando seu nabo como se fosse um troféu de consolação. O ar está mais fresco agora e o som dos grilos enche a vila. Você se senta numa pedra, sentindo o peso da presença do daimyo, mesmo estando tão longe. Aqui, cada grão de arroz, cada gota de suor pertence a ele. E você, um forasteiro sem nada para oferecer, está começando a entender que sua sobrevivência depende de encontrar um lugar nesse sistema.
ou pelo menos de não irritar quem manda. Você está sentado na pedra com o nabo ainda no bolso do kimono, enquanto a vila se aquieta sob o céu estrelado. O ar fresco da noite traz um alívio momentâneo, mas o peso do dia ainda está nos seus ombros, literal e figurativamente. Você ouve um som distante, como o toque suave de um sino vindo de um templo escondido entre as árvores. A vila, tão rígida em suas regras diurnas, parece ganhar uma nova camada à noite. Uma mistura de espiritualidade e superstição que você, com sua mentalidade moderna, não está preparado para enfrentar. Hoje, você vai descobrir que os rituais shintoístas e budistas do Japão feudal são mais do que tradições. São uma teia que prende a vila, e você está prestes a se enredar nela. Você se levanta, atraído pelo som do sino, e segue uma trilha estreita que leva ao templo. As árvores ao redor sussurram com o vento, e você sente um arrepio, não só pelo frio, mas pela sensação de estar entrando em algo maior do que pode compreender. O templo é pequeno, com um telhado curvo e lanternas de pedra que brilham suavemente. Uma sacerdotisa shintoísta, vestida com um kimono branco e vermelho, está varrendo o chão de terra com uma vassoura de bambu. Ela te vê e para, seus olhos te avaliando como se pudesse sentir que você não pertence. Você tenta fazer uma reverência, lembrando das lições desastrosas de etiqueta, mas sua tentativa é tão desajeitada que a vassoura dela para no ar. Ela fala algo em voz baixa, apontando para um pequeno altar coberto de oferendas. Arroz, saquê e flores murchas. Você não entende as palavras, mas o gesto é claro. Ela quer que você participe do ritual. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku, o shintoísmo e o budismo coexistiam, moldando a vida espiritual das vilas com rituais para apaziguar os kami, os espíritos da natureza. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas acreditavam que estranhos como você podiam atrair a ira dos kami se não seguissem os rituais corretamente. Você olha para o altar e percebe que não tem nada para oferecer, exceto, talvez, seu nabo solitário. Você hesita, mas coloca o nabo no altar, sentindo-se ridículo. A sacerdotisa franze a testa, mas não te expulsa. Progresso, talvez? Ela te guia para um ritual simples: lavar as mãos numa bacia de pedra e bater palmas 2 vezes para chamar os kami. Você tenta imitar, mas suas palmas soam mais como um aplauso desanimado. A sacerdotisa suspira e aponta para um sino pendurado, indicando que você deve tocá-lo. Você puxa a corda e o som ecoa alto e claro, fazendo alguns pássaros voarem das árvores. Você sente um misto de constrangimento e fascínio. No seu mundo, religião é opcional. Aqui é tão essencial quanto o ar que você respira. Depois do ritual, a sacerdotisa te leva para um canto do templo, onde um grupo de camponeses está reunido, murmurando preces budistas. Eles estão sentados em tatames, com velas tremeluzindo ao redor. Você tenta se juntar, mas suas pernas modernas protestam contra a posição de lótus. Um monge, com a cabeça raspada e um manto laranja desbotado, te observa com um olhar que parece atravessar sua alma. Ele fala algo e a sacerdotisa traduz com gestos. Você precisa fazer uma oferenda ou recitar um sutra. Você não tem oferendas, e seus conhecimentos de budismo vêm de um documentário que você meio que dormiu assistindo. Você murmura algo que soa vagamente espiritual, mas o monge balança a cabeça, claramente não impressionado. Historiadores ainda discutem se a fusão do shintoísmo e budismo no período Sengoku era mais uma aliança política ou uma necessidade espiritual para unir as vilas. Para você, é só mais um campo minado cultural. Você tenta se retirar, mas a sacerdotisa te entrega uma tarefa.
varrer o pátio do templo como parte do ritual de purificação. Você pega a vassoura, sentindo o peso de mais um trabalho manual, e começa a varrer. O som das cerdas contra a terra é quase hipnótico, mas suas costas doem, e as bolhas nas mãos ardem. Você olha para os camponeses que parecem encontrar paz no ritual, e se pergunta como eles aguentam essa vida de devoção e trabalho. Enquanto varre, você ouve histórias sussurradas sobre kami vingativos que punem quem não segue as tradições. Um camponês aponta para uma árvore retorcida e murmura algo sobre um espírito que vive ali. Você tenta não rir, afinal, você cresceu com Wi-Fi, não com histórias de fantasmas. Mas a seriedade deles te faz engolir o sarcasmo. Você termina de varrer, e a sacerdotisa te dá um aceno de aprovação, o primeiro sinal de aceitação que você recebe na vila. Mas quando você sai do templo, o peso da superstição ainda está com você. Cada sombra nas árvores parece viva, e você começa a se perguntar se os kami realmente estão te observando. A noite está fria agora, e você volta para a vila, com o som do sino ainda ecoando na sua cabeça. Você se senta perto do riacho, ouvindo a água e tentando processar o que acabou de viver. No Japão feudal, a religião não é só crença, é uma força que mantém a vila unida, mas também te marca como um estranho. Você toca o kimono, agora sem seu nabo, e percebe que para sobreviver precisa navegar por essas tradições sem tropeçar. Mas por enquanto, você é só um forasteiro varrendo o chão, tentando não irritar os espíritos ou as pessoas. Você está de volta à vila, com o kimono manchado de terra e o eco do sino do templo ainda zumbindo em sua cabeça. A manhã está quieta, mas há uma tensão no ar, como se a vila estivesse prendendo a respiração. Você ouve gritos distantes e o som de cavalos galopando. Os camponeses param de trabalhar, olhando para o horizonte onde uma nuvem de poeira sobe. Um grupo de homens armados aparece, carregando bandeiras com um símbolo que você não reconhece. É uma disputa entre clãs. E você, um forasteiro desajeitado, está no meio de um conflito que pode engolir a vila inteira. No Japão feudal, a paz é frágil, e você está prestes a descobrir o quão perigoso é estar no lugar errado na hora errada. Você tenta se esconder atrás de uma carroça, mas um camponês te puxa pelo braço, apontando para um grupo que está se organizando. Eles não querem você lutando, graças aos céus, porque você não saberia nem por onde começar, mas precisam de mãos extras para reforçar as defesas da vila. Você é levado a uma paliçada improvisada, feita de bambu e madeira, que parece mais decorativa do que funcional. Um fato histórico amplamente conhecido é que o período Sengoku, conhecido como a Era dos Estados em Guerra, foi marcado por conflitos constantes entre clãs rivais lutando pelo controle de terras. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas usavam armadilhas rudimentares, como fossos cheios de espinhos para deter invasores. Você olha para a paliçada e deseja que eles tivessem investido nesses fossos. Um homem mais velho, com uma cicatriz cruzando a testa, te entrega uma pilha de varas de bambu e aponta para uma vala. Sua tarefa é fincar as varas no chão para criar uma barreira. Você tenta, mas o solo é duro, e suas mãos, já cheias de bolhas, protestam a cada golpe. Enquanto você luta com o bambu, ouve os camponeses cochichando sobre o clã invasor. Eles mencionam nomes como Takeda ou Uesugi. Você não tem certeza, mas sabe que são clãs poderosos que não perdoam fraqueza. Você tenta trabalhar mais rápido, mas uma vara se quebra e o homem da cicatriz te lança um olhar que poderia cortar madeira. Historiadores ainda discutem se as disputas entre clãs no período Sengoku eram mais motivadas por ambição territorial
ou por vinganças pessoais entre daimyos. Para você, é tudo uma confusão aterrorizante. Você ouve o som de tambores se aproximando e o pânico começa a crescer. Um samurai, talvez o mesmo que te interrogou antes, aparece montado a cavalo, gritando ordens. Ele aponta para você e gesticula para que continue trabalhando. Você não entende as palavras, mas o tom é claro. Faça ou morra. Você finca outra vara, sentindo o suor escorrer pelo rosto, e tenta ignorar o medo que sobe pela sua espinha. Enquanto você trabalha, um grupo de mulheres e crianças começa a carregar cestos de arroz e ferramentas para dentro das casas, como se preparassem um esconderijo. Você percebe que a vila inteira está se mobilizando, e você é a peça mais fraca do tabuleiro. Um menino, o mesmo que jogou uma pedra em você no mercado, corre até você com um balde d'água. Ele te oferece um gole, e você aceita, grato pelo gesto. A água está morna e tem gosto de terra, mas é melhor do que nada. Você tenta sorrir para o menino, mas ele já correu para ajudar outra pessoa. O som dos tambores fica mais alto e agora você vê figuras ao longe, guerreiros com armaduras e lanças movendo-se em formação. A vila parece encolher, com camponeses correndo para suas posições. Você é levado para uma tarefa nova: carregar pedras para reforçar a paliçada. As pedras são pesadas e seus braços tremem enquanto você as arrasta. Você tenta lembrar de algum truque de sobrevivência moderna, mas mentalidade de crescimento não ajuda quando há guerreiros armados se aproximando. Você olha para a paliçada, que parece mais um castelo de cartas do que uma defesa real, e se pergunta quanto tempo ela vai aguentar. O samurai reaparece, agora a pé, inspecionando o trabalho. Ele para na sua frente e você tenta fazer uma reverência, lembrando das regras de etiqueta que ainda não domina. Ele grunhe, mas não te repreende, talvez porque está muito ocupado. Ele aponta para um monte de terra e te dá uma pá improvisada. Sua nova tarefa é cavar uma vala ao redor da paliçada. Você cava, sentindo a terra grudar no kimono e o cheiro de poeira encher suas narinas. Cada pá parece inútil contra a ameaça que se aproxima, mas você continua, porque parar significaria chamar ainda mais atenção. Quando o sol começa a se pôr, os tambores param e um silêncio inquietante toma conta da vila. Você ouve o líder da vila negociando com um emissário do clã invasor, mas não entende as palavras. A tensão é palpável e você sente todos os olhos da vila te observando, como se sua presença pudesse ser o motivo desse conflito. Você se agacha atrás da paliçada, segurando a pá como se fosse uma arma, e espera. A noite cai, e o som dos grilos mistura-se com o murmúrio dos camponeses. Você não sabe se a vila vai lutar, se render ou ser destruída, mas uma coisa é certa: você está no meio de algo muito maior do que pode lidar. Você está agachado atrás da paliçada de bambu, segurando a pá improvisada como se ela pudesse te proteger de qualquer coisa. A noite caiu sobre a vila, e o silêncio é tão denso que você ouve o crepitar de uma fogueira distante e o sussurro ansioso dos camponeses. A ameaça do clã invasor parece ter se dissipado, pelo menos por enquanto, mas a tensão ainda paira como uma névoa. Você percebe que, para sobreviver no Japão feudal, não basta evitar conflitos. Você precisa contribuir, e isso significa voltar ao trabalho agrícola que sustenta a vila. Hoje você vai enfrentar a realidade brutal de cultivar arroz, com técnicas arcaicas e um corpo que já está no limite. Você é levado de volta aos campos ao amanhecer, com o céu tingido de um cinza pálido. O ar está úmido e seus pés afundam na lama dos arrozais. Um camponês, com mãos calejadas e um olhar de quem já viu muitos invernos, te entrega uma ferramenta de madeira que parece uma enxada primitiva.
Sua tarefa é plantar mudas de arroz, alinhando-as em fileiras perfeitas. Parece simples, até você perceber que precisa se curvar por horas, com a água lamacenta até os joelhos. Seus tênis, agora mais lama do que tecido, estão praticamente se desfazendo. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Você daria qualquer coisa por botas impermeáveis agora. Você tenta imitar os outros camponeses que trabalham com uma precisão quase robótica. Eles enfiam as mudas na lama com movimentos rápidos, enquanto você luta para manter o ritmo. A lama gruda nas suas mãos e o sol, agora subindo, queima suas costas através do kimono. Um fato histórico amplamente conhecido é que o cultivo de arroz era a espinha dorsal da economia no Japão feudal, com vilas inteiras dedicadas a produzir o suficiente para pagar impostos e sobreviver. Uma curiosidade menos comum é que alguns camponeses usavam fezes humanas como fertilizante, espalhando-as nos campos para aumentar a colheita. Um detalhe que você prefere não pensar enquanto afunda os pés na lama. Você tenta manter as mudas alinhadas, mas suas fileiras parecem mais um rabisco do que uma linha reta. Um camponês mais jovem, com um chapéu de palha torto, para ao seu lado e corrige suas mudas com um suspiro. Ele não fala, mas o olhar diz tudo. Você é péssimo nisso. Você tenta sorrir, mas a dor nas costas e o calor te fazem desistir. Enquanto trabalha, você ouve os camponeses cantando uma melodia suave, quase hipnótica, para marcar o ritmo. Você tenta acompanhar, mas sua voz sai como um crocitar rouco e alguém ri ao fundo. Pelo menos você está proporcionando entretenimento. Historiadores ainda discutem se o trabalho agrícola no período Sengoku era mais uma questão de sobrevivência ou um mecanismo de controle social imposto pelos daimyos. Para você, é simplesmente exaustivo. Cada muda que você planta parece um teste de paciência, e a água lamacenta começa a irritar sua pele. Você pausa por um momento, enxugando o suor da testa, e percebe que os outros camponeses não param. Eles não podem. A colheita é a diferença entre comer e passar fome, e você, com sua inaptidão moderna, está atrasando o grupo. Um supervisor, um homem com uma cicatriz no pescoço e um bastão de madeira, se aproxima. Ele aponta para suas fileiras tortas e fala algo em tom ríspido. Você não entende, mas pega a enxada e tenta corrigir. Ele te observa por um momento, depois balança a cabeça e vai embora. Você sente uma mistura de alívio e humilhação. Enquanto continua plantando, você percebe que a lama está cheia de pequenos insetos que picam suas pernas. Você tenta ignorar, mas cada picada é um lembrete de que a natureza aqui não é sua aliada. O dia avança e o sol fica mais cruel. Sua garganta está seca e o único alívio é um gole de água morna que um menino te oferece numa tigela de madeira. Você agradece com um aceno, mas ele já correu para ajudar outra pessoa. Você olha para os campos que se estendem até onde a vista alcança e sente o peso da tarefa. Plantar arroz não é só trabalho. É um ciclo interminável que consome corpo e mente. Você tenta lembrar de algo motivacional, tipo um passo de cada vez. Mas a única coisa que te motiva agora é a esperança de não desmaiar antes do pôr do sol. Quando a luz começa a dourar o horizonte, você está exausto, com as mãos sangrando e as pernas tremendo. Os outros camponeses começam a guardar suas ferramentas e você os segue, aliviado por pelo menos terminar o dia. Você se senta na beira do campo, com a lama secando no seu kimono, e olha para as fileiras de mudas. As suas são as mais tortas, mas estão lá, pelo menos. Você ouve o som da água correndo nos canais de irrigação, um murmúrio que quase te embala. Mas a realidade do Japão feudal não te deixa relaxar. Amanhã, o trabalho recomeça.
E você precisa provar que pode acompanhar, ou sua presença na vila será mais um problema do que uma ajuda. Você acorda tossindo, com a garganta áspera e uma febre leve que faz seu corpo parecer feito de chumbo. A vila está em movimento, com o sol mal raiando, mas você mal consegue se levantar da esteira de palha que alguém te deixou usar numa casa apertada. O ar cheira a fumaça de lenha e mofo, e o kimono que você usa está úmido de suor. Ontem, a lama dos arrozais e as picadas de insetos já foram um teste. Hoje, você vai descobrir que uma doença comum no Japão feudal é um problema muito maior do que um resfriado no seu mundo moderno. A medicina aqui é primitiva e você, com sua imunidade de século XXI, está prestes a enfrentar um sistema de cura que parece mais superstição do que ciência. Você tenta se levantar, mas uma camponesa idosa, com rugas que parecem mapas, te empurra de volta para a esteira. Ela murmura algo, tocando sua testa com dedos calejados. Você não entende as palavras, mas o tom é de preocupação, ou talvez irritação por você ser mais um fardo. Ela sai e volta com um homem de meia idade que carrega uma bolsa de pano cheia de ervas secas e frascos de cerâmica. Ele é o médico da vila, mas não espere um estetoscópio ou um termômetro. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku, a medicina japonesa era uma mistura de práticas chinesas, como acupuntura, e crenças shintoístas em purificação espiritual. Uma curiosidade menos comum é que alguns médicos usavam pó de chifre de cervo moído como tônico para febres, acreditando que conectava o paciente aos kami. Você olha para a bolsa do homem e torce para que o chifre de cervo não esteja no menu. O médico te examina, cheirando seu hálito e apertando seus pulsos com uma expressão séria. Ele fala algo para a camponesa, que assente e começa a ferver água numa panela de barro. Você tenta explicar seus sintomas, dor de cabeça, febre, tosse, mas suas palavras em português só os confundem. Ele te entrega uma tigela com um chá amargo que cheira a terra molhada e algo podre. Você hesita, mas o olhar dele não deixa espaço para recusar. Você toma um gole e o gosto é tão horrível que você quase engasga. A camponesa ri, talvez a primeira risada genuína que você vê na vila, mas você não está achando graça. Enquanto você bebe o chá, o médico começa a murmurar cânticos, balançando um bastão com tiras de papel branco. Um ritual shintoísta para afastar espíritos malignos. Você tenta não revirar os olhos, mas a febre te deixa fraco demais para protestar. Historiadores ainda discutem se os tratamentos médicos do período Sengoku eram mais eficazes pelo efeito placebo ou pelas ervas, que ocasionalmente funcionavam. Para você, o chá parece estar queimando seu estômago, não curando. O médico te entrega um emplastro de ervas para colocar no peito, que cheira como se tivesse sido tirado de um pântano. Você aplica, sentindo a pasta grudenta contra a pele, e espera que isso não piore as coisas. A camponesa te deixa descansar, mas a vila não para. Você ouve o som de enxadas e vozes lá fora, enquanto os outros continuam o trabalho nos arrozais. Você tenta se levantar novamente, mas a febre te derruba, e a camponesa te repreende com um gesto. Ela te dá uma sopa rala de cevada, que você engole devagar, lembrando das regras de etiqueta que aprendeu da pior forma no mercado. Cada colherada é um esforço, e você percebe que aqui, ficar doente não é só um inconveniente, é uma ameaça à sua sobrevivência. Sem antibióticos ou analgésicos, você está à mercê de chás amargos e rituais. Enquanto você descansa, a camponesa te conta histórias. Ou pelo menos você acha que são histórias, já que não entende as palavras. Ela aponta para o céu e faz gestos de tempestades.
talvez explicando que sua febre pode ser um sinal de desagrado dos kami. Você tenta sorrir, mas a ideia de ser amaldiçoado por espíritos não ajuda sua dor de cabeça. Ela te entrega um amuleto de palha trançada que você pendura no pescoço para não ofendê-la. O peso do amuleto é pequeno, mas parece carregar todas as superstições da vila. O dia passa lentamente, com você preso na esteira, ouvindo o barulho da vila. A febre começa a ceder à tarde, talvez pelo chá, talvez pelo descanso forçado. O médico volta, checa sua testa e assente, como se tivesse derrotado um demônio invisível. Ele te dá outro chá, ainda mais amargo, e você bebe, tentando não fazer careta. Quando o sol se põe, a camponesa te deixa levantar, mas te avisa com gestos para não voltar aos campos ainda. Você sai da casa, sentindo o ar fresco da noite, e se senta perto do riacho, com o amuleto ainda no pescoço. A vila parece aliviada, como se sua recuperação fosse um pequeno milagre. Mas você sabe que, no Japão feudal, uma febre é só o começo dos perigos. E você ainda tem um longo caminho para provar que pode sobreviver. Você está de pé novamente, ainda fraco da febre de ontem. Mas a vila não espera ninguém se recuperar completamente. O sol mal raiou e o ar úmido carrega o cheiro de terra e palha molhada. O kimono, agora mais um trapo do que uma roupa, coça sua pele. E o amuleto de palha que a camponesa te deu balança no seu pescoço. Você foi chamado para ajudar nos arrozais, mas hoje há um peso extra. A vila está reforçando sua hierarquia social. E você, um forasteiro sem nome ou status, está na base da pirâmide. No Japão feudal, a hierarquia é mais do que uma estrutura. É uma corrente que te prende e você está prestes a sentir os elos apertarem. Um camponês, com um olhar severo e um bastão de madeira, te guia até o campo. Ele é uma espécie de supervisor, alguém que responde diretamente ao líder da vila, que por sua vez presta contas ao daimyo. Você tenta cumprimentá-lo com uma reverência, lembrando das lições desastrosas de etiqueta, mas sua curva é desajeitada e ele te ignora. Você pega a enxada que ele aponta, sentindo as bolhas nas mãos arderem, e começa a cavar um canal de irrigação. A lama fria engole seus pés e você tenta se concentrar, mas o supervisor está te observando como um falcão. Enquanto você trabalha, percebe que a vila opera como um relógio. Cada pessoa tem um papel e qualquer desvio é corrigido rapidamente. Um fato histórico amplamente conhecido é que o Japão feudal era rigidamente estratificado, com samurais no topo, seguidos por camponeses, artesãos e mercadores. E você, um gaijin sem categoria, está abaixo de todos. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas usavam tatuagens ou marcas na roupa para identificar quem violava as regras sociais, como um lembrete permanente de seu lugar. Você olha para seu kimono rasgado e sente que já carrega uma marca invisível de forasteiro. Você tenta manter o ritmo, mas a enxada escorrega e você acidentalmente joga lama num camponês próximo. Ele te encara, furioso, e grita algo que atrai a atenção do supervisor. Antes que você possa tentar se explicar, o supervisor te dá um empurrão leve com o bastão, apontando para o canal. A mensagem é clara: erros não são tolerados. Historiadores ainda discutem se a rigidez da hierarquia no período Sengoku era mais para manter a ordem ou para suprimir revoltas camponesas. Para você, é só um lembrete de que qualquer passo em falso pode te custar caro. O supervisor te leva para outra tarefa, carregar cestos de arroz para um depósito. Você já fez isso antes, mas agora há uma pressão extra. Um grupo de samurais passa pela vila, inspecionando o trabalho, e você sente seus olhares como facas. Um deles, com uma cicatriz no rosto, para e te observa.
Você tenta fazer uma reverência, mas tropeça na lama, quase derrubando o cesto. O samurai não ri, mas você jura que vê um brilho de desprezo nos olhos dele. Ele fala algo para o supervisor, que assente e te dá uma ordem ríspida. Você não entende, mas começa a carregar os cestos mais rápido, ignorando a dor nos ombros. Enquanto carrega, você nota que os camponeses evitam falar diretamente com os samurais, mantendo a cabeça baixa e os movimentos precisos. Você tenta imitar, mas sua postura moderna te trai. Você indexa os ombros demais, olha para o lado errado. Um camponês mais jovem te cutuca, apontando para o chão como se dissesse: mantenha a cabeça baixa. Você obedece, mas sente o peso da hierarquia como uma pedra no peito. Aqui, cada gesto, cada palavra, reforça quem manda e quem obedece. O dia avança e você é levado para limpar um estábulo. De novo, o cheiro de esterco é familiar agora, mas não menos sufocante. Enquanto varre, um menino te observa, segurando uma galinha. Ele sussurra algo, talvez uma piada, mas você não entende. Você tenta sorrir, mas ele corre, como se tivesse medo de ser visto com você. Você percebe que sua presença é um risco para os outros. Um forasteiro que não sabe seu lugar pode trazer problemas para todos. Quando o sol começa a se pôr, você está exausto, com as mãos sangrando e o corpo gritando por descanso. O supervisor te dispensa com um aceno e você se arrasta até o riacho, onde se senta numa pedra. O som da água é calmante, mas não apaga a sensação de ser um intruso. Você olha para o amuleto de palha, agora sujo de lama, e se pergunta quanto tempo pode sobreviver nesse sistema que pune cada erro. A vila continua seu ritmo, com os camponeses voltando para suas casas, e você sente a corrente da hierarquia te puxando para baixo, como se o Japão feudal estivesse te lembrando. Aqui você não é nada além de um estranho tentando não quebrar as regras. Você está sentado à beira do riacho com os pés doloridos, mergulhados na água fria, tentando lavar a lama que parece ter se tornado parte de você. O kimono está pesado, encharcado de suor e sujeira, e o amuleto de palha no seu pescoço está começando a desfiar. A vila está mais quieta agora, com o sol se pondo e o céu tingido de tons de laranja e roxo. Mas a calma é enganosa. Você ouve murmúrios ansiosos entre os camponeses, e um camponês mais velho, com um cesto vazio nas mãos, te lança um olhar preocupado. A fome e a escassez sazonal estão apertando, e no Japão feudal, um estômago vazio é mais do que um inconveniente. É um teste de sobrevivência que você, com seu corpo já exausto, está mal preparado para enfrentar. Você tenta se levantar, mas suas pernas tremem, ainda fracas da febre e do trabalho incessante. Um camponês te chama com um gesto, apontando para uma casa onde um grupo está reunido. Você se junta a eles, esperando comida, mas o que recebe é uma tigela com um punhado de cevada cozida e uma fatia de nabo murcho. Lembra daquele nabo solitário que você trocou no mercado? Isso é o que sobrou da colheita após os impostos do daimyo e as oferendas ao templo. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku a fome era comum, especialmente em anos de safras ruins, quando até 30% da população de uma vila podia morrer de inanição. Uma curiosidade menos comum é que alguns camponeses mastigavam casca de árvore ou raízes para enganar a fome, uma prática que você espera não ter que experimentar. Você come devagar, lembrando das regras de etiqueta que aprendeu da pior forma. A cevada é insossa e o nabo tem um gosto amargo, mas você engole cada pedaço, sabendo que é tudo o que terá por hoje. Os outros camponeses comem em silêncio, com rostos cansados que refletem meses de trabalho árduo e pouco retorno.
Você tenta perguntar sobre a comida, apontando para a tigela, mas uma mulher mais velha balança a cabeça como se dissesse: não pergunte. Você percebe que a escassez não é só uma questão de comida, é uma pressão que molda cada interação na vila. Enquanto você come, um homem começa a falar, apontando para os campos escuros lá fora. Você não entende as palavras, mas o tom é de preocupação. Ele gesticula para o céu, talvez mencionando as chuvas que não vieram ou os impostos que levaram o melhor da colheita. Historiadores ainda discutem se a fome no período Sengoku era mais resultado de guerras que destruíam plantações ou de políticas feudais que priorizavam os daimyos. Para você, é só um vazio no estômago que não explica, mas dói. Você tenta se concentrar na comida, mas cada mordida parece um lembrete de que a vila está no limite. Depois da refeição, você é levado para ajudar a armazenar o pouco que resta da colheita. A tarefa é carregar sacos de cevada para um depósito de madeira, que cheira a mofo e está infestado de ratos. Você tenta ignorar os roedores correndo entre seus pés enquanto empilha os sacos, mas um deles morde seu dedo e você deixa escapar um grito. Um camponês ri, mas o supervisor, o mesmo com a cicatriz no pescoço, te dá um olhar que diz silêncio. Você continua, sentindo o peso dos sacos e da fome que não foi saciada pela tigela de cevada. Enquanto trabalha, você nota que os camponeses dividem até as menores porções de comida com uma precisão quase ritualística. Um menino, talvez o mesmo que te deu água antes, oferece um pedaço minúsculo de peixe seco. Você aceita, grato, mas o gesto te faz perceber o quanto a vila depende da cooperação para sobreviver. Você tenta retribuir, oferecendo um aceno ou um sorriso, mas ele já se foi, correndo para ajudar outra pessoa. Aqui, cada grão conta, e sua inaptidão para contribuir te faz sentir mais inútil do que nunca. O dia termina com você exausto, sentado perto do depósito, ouvindo o som dos ratos e o vento que sopra pelas frestas. O céu está claro, com estrelas brilhando como nunca viu no seu mundo moderno, mas a beleza é ofuscada pela dor no seu estômago. Você tenta lembrar de algo otimista, talvez um podcast sobre resiliência, mas a fome torna tudo irrelevante. A vila está quieta agora, com os camponeses se recolhendo para suas casas, e você se pergunta como eles aguentam esse ciclo de escassez. Você toca o amuleto de palha, agora quase desfeito, e percebe que no Japão feudal, sobreviver é uma luta diária contra a fome, o trabalho e a própria esperança. Você acorda com o som de um galo, mas o frio da manhã penetra seus ossos, e o kimono rasgado não ajuda a aquecer. A vila está em movimento, com camponeses carregando cestos e ferramentas, mas há uma energia diferente hoje, uma mistura de reverência e exclusão. Você ouve o som de um kotô, uma harpa tradicional, vindo de uma casa maior na vila, e vê pessoas se reunindo para algo que parece um evento cultural. Você quer se aproximar, atraído pela música, mas logo descobre que a arte e a cultura no Japão feudal são um privilégio, e você, um forasteiro na base da hierarquia, está tão excluído disso quanto de uma reunião de elite. Hoje, você vai tentar apreciar a cultura, mas as barreiras de classe vão te lembrar que aqui, beleza é para poucos. Você segue o som do kotô, caminhando por uma trilha de terra até a casa do líder da vila. A construção é mais refinada, com portas de papel que deixam vazar a melodia. Você tenta espiar, mas um camponês te bloqueia, apontando para seus pés enlameados. Uma indireta para não sujar o espaço sagrado. Você recua, sentindo o peso da exclusão. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku, a cultura, como a poesia waka e a cerimônia do chá,
era reservada principalmente para samurais e nobres, com camponeses raramente tendo acesso. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas tinham teatros improvisados, onde camponeses recitavam histórias épicas, mas só os mais respeitados podiam participar. Você, com seu kimono sujo e status de gaijin, não está nem perto desse grupo. Você tenta se aproximar de outro evento, onde um grupo de mulheres pratica a dança Bon, com movimentos lentos e graciosos. Você fica fascinado, mas uma delas te lança um olhar que diz: não pertence aqui. Você tenta imitar um gesto de respeito, mas sua reverência desajeitada só atrai risadas abafadas. Historiadores ainda discutem se a exclusão cultural no Japão feudal era uma forma de reforçar a hierarquia ou simplesmente um reflexo da escassez de recursos para todos. Para você, é só mais uma porta fechada na sua cara. Um camponês mais jovem, talvez sentindo pena, te chama para ajudar a carregar lenha para uma fogueira cerimonial. Você aceita, grato por qualquer papel, mesmo que seja carregar madeira. A lenha é pesada e os galhos arranham suas mãos já cheias de bolhas. Enquanto empilha a madeira, você ouve o koto novamente, agora acompanhado por um canto suave. Você tenta se concentrar na música, mas o supervisor, aquele com a cicatriz no pescoço, te cutuca com um bastão, apontando para um galho que você deixou cair. Você se apressa, sentindo o peso da tarefa e da exclusão. Você termina a pilha e se afasta, observando de longe enquanto a dança Bon continua. As mulheres giram com leques e a luz da fogueira reflete em seus kimonos coloridos. É lindo, mas você sabe que não pode participar. Você tenta se contentar com o som, mas até isso parece reservado para quem entende as regras. Você se lembra do mercado, onde seus nabos foram um fracasso, e percebe que a cultura aqui é outra moeda que você não possui. Enquanto o evento continua, você é levado para outra tarefa: limpar o pátio onde a cerimônia acontece. Você varre com uma vassoura de palha, sentindo o cheiro de incenso que vem da casa. Cada varrida é um lembrete de que você está na periferia, literalmente e figurativamente. Um menino passa correndo, carregando um leque decorado, e te ignora completamente. Você tenta sorrir, mas ele não vê, ou não quer ver. Você continua varrendo, com o som do koto ecoando ao fundo, e sente uma pontada de saudade de algo que nem sabe nomear. O sol começa a se pôr, e a cerimônia termina. Os camponeses voltam para suas casas e você fica no pátio com a vassoura na mão e o kimono coberto de poeira. O céu está tingido de roxo e o ar está fresco, mas a beleza da música e da dança parece distante, como um quadro que você só pode ver através de um vidro. Você se senta numa pedra, ouvindo o silêncio da vila, e percebe que a cultura aqui é um luxo que você não pode pagar. No Japão feudal, até a beleza tem um preço, e você, com suas mãos calejadas e sem status, está falido. Você está de volta aos arrozais, a névoa da manhã grudando no seu kimono rasgado como uma segunda pele. O ar cheira a terra úmida e palha, e suas mãos, agora um mapa de calos e bolhas, seguram a enxada de madeira com uma familiaridade que parece mais rendição do que habilidade. A vila pulsa com seu ritmo de sempre. Camponeses carregando cestos, crianças correndo pela lama e o som distante de um sino de templo. Você está aqui há tempo suficiente para conhecer a rotina, mas hoje algo muda. Os olhares dos moradores permanecem menos carregados de desconfiança, embora ainda tragam aquela pergunta silenciosa: você consegue acompanhar? No Japão feudal do período Sengoku, sobreviver significa se fundir à máquina da vila, e você está começando a aprender, com suor, dor e inúmeros erros, que a adaptação é sua única saída.
Mas o custo é alto, e seu corpo, ainda dolorido pela febre e pelo trabalho incessante, implora por um descanso que você sabe que não virá. Você começa o dia cavando canais de irrigação novamente, a lama fria engolindo seus pés até os tornozelos. O supervisor, aquele homem com a cicatriz no pescoço e o bastão de madeira, observa de longe, seu olhar menos hostil, mas não menos exigente. Você tenta manter o ritmo, imitando os camponeses ao seu redor, que movem suas enxadas com uma precisão quase mecânica. Cada golpe na terra é um teste, e você sente o peso do kimono encharcado, o amuleto de palha agora quase desfeito balançando no seu pescoço. Lembra daquele nabo solitário que você trocou no mercado? Ele parece um sonho distante agora, um lembrete de quando você ainda tinha algo para oferecer. Hoje, tudo o que você tem é sua força de vontade, e até isso está se esgotando. Enquanto cava, você percebe que os camponeses estão começando a te tratar com uma indiferença sutil, o que neste mundo é quase um elogio. Um homem mais jovem, com um chapéu de palha torto, te entrega um balde d'água sem dizer uma palavra. Você aceita, murmurando um agradecimento em português que ele não entende, e toma um gole. A água tem gosto de terra, mas é um alívio para sua garganta seca. Você tenta sorrir, mas ele já se virou, voltando ao trabalho. Aqui, gestos de bondade são raros e rápidos, como se fossem um luxo que ninguém pode pagar por muito tempo. Um fato histórico amplamente conhecido é que no período Sengoku, a vida nas vilas rurais era estruturada para maximizar a eficiência agrícola, com cada camponês desempenhando um papel específico para garantir a colheita. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas usavam sinos de vento feitos de bambu para afastar pragas dos campos, acreditando que o som confundia os insetos. Você ouve um desses sinos tilintando ao longe, um som suave que quase te distrai da dor nas costas. Historiadores ainda discutem se a organização rígida das vilas era mais uma necessidade prática ou uma forma de controle social para evitar rebeliões. Para você, é apenas um ciclo interminável de lama, suor e olhares que te julgam. Você tenta se concentrar na tarefa, alinhando o canal com cuidado para evitar a ira do supervisor. Mas a enxada escorrega, e você joga um pouco de lama num camponês próximo. Ele te lança um olhar irritado, mas, para sua surpresa, não diz nada. Apenas limpa o rosto e continua. Talvez você esteja começando a ser aceito, ou talvez ele esteja cansado demais para se importar. Você volta ao trabalho, sentindo o sol queimar sua nuca. Lembra do protetor solar de esterco de crocodilo que você desejou antes? Agora, você trocaria qualquer coisa por uma sombra decente. O supervisor se aproxima, inspecionando seu canal. Ele aponta para uma seção torta e murmura algo, mas não te repreende com o bastão. Você corrige o erro, sentindo uma pequena vitória, ou pelo menos a ausência de uma derrota. Enquanto cava, você começa a notar os pequenos sinais de adaptação. Suas mãos, embora doloridas, estão mais firmes na enxada. Seus pés, mesmo afundando na lama, encontram um ritmo. Você ainda é um forasteiro, mas está aprendendo a imitar, a se curvar no momento certo, a manter a cabeça baixa. É uma dança delicada e você está tropeçando menos. Um menino passa correndo, carregando um cesto de palha, e te olha com curiosidade. Você tenta não fazer contato visual direto. Aprendeu essa lição da maneira mais difícil no mercado. Ele sorri, talvez por pena, e joga uma pedra pequena na sua direção, como fez antes. Desta vez, você não se incomoda. É quase um ritual agora, uma forma estranha de reconhecimento. Você continua cavando, sentindo a lama grudar no kimono
e percebe que está começando a prever os movimentos da vila. Quando o supervisor aponta para uma nova tarefa, você obedece sem hesitar, pegando um cesto de arroz para carregar até o depósito. A tarefa é familiar, mas não menos cansativa. O cesto pesa nos seus ombros e o caminho de terra está cheio de pedras escorregadias. Você tropeça, mas consegue se equilibrar antes de derrubar os grãos. Um erro que, você sabe, seria imperdoável. Um camponês mais velho te observa, assentindo levemente, como se reconhecesse seu esforço. É o mais próximo de aprovação que você já recebeu. Enquanto empilha os sacos no depósito, o cheiro de mofo e ratos te envolve, mas você ignora, focado em terminar o trabalho. O dia avança e o sol começa a descer, tingindo o céu de laranja. Você está exausto, com as pernas tremendo e as mãos ardendo, mas há uma estranha satisfação em saber que completou suas tarefas sem grandes desastres. Você volta ao riacho, sentando-se numa pedra para lavar a lama dos pés. O som da água é calmante e o ar fresco alivia o calor do dia. Você toca o amuleto de palha, agora quase irreconhecível, e percebe que, mesmo que lentamente, está se moldando a esse mundo. Não é aceitação nem pertencimento, mas uma espécie de trégua com a vila. Você ainda é um gaijin, mas talvez, só talvez, esteja aprendendo a sobreviver. Enquanto o céu escurece, você ouve o som de um coto ao longe, talvez um eco da cerimônia que você não pôde participar. A vila se aquieta e os camponeses voltam para suas casas, deixando você com seus pensamentos. Você olha para as estrelas, tão claras, sem a poluição luminosa do seu mundo, e sente uma pontada de saudade. Mas por agora, você está aqui, e cada dia que passa é uma prova de que, contra todas as probabilidades, você está aguentando. Pelo menos até amanhã. Você está sentado na mesma pedra à beira do riacho, com o kimono encharcado de lama seca e o amuleto de palha. Agora um fio solto pendurado no pescoço. A noite envolve a vila como um cobertor, o céu cravejado de estrelas tão brilhantes que parecem pequenas lanternas. O som da água correndo mistura-se ao canto dos grilos e o ar fresco acaricia sua pele, aliviando o peso do dia. Você está exausto, com os músculos doloridos e as mãos marcadas por calos que contam a história de semanas de trabalho árduo. No Japão feudal do período Sengoku, cada dia é uma batalha para provar seu valor, e você, um forasteiro desajeitado, está começando a entender o que significa persistir. Hoje, você reflete sobre sua jornada, encontrando um momento de paz enquanto tenta imaginar o que vem a seguir. Você olha para o riacho, a superfície refletindo fragmentos do céu estrelado, e pensa em como chegou aqui. Lembra do primeiro dia quando seus tênis afundaram na lama e os camponeses te encararam como se você fosse um espírito perdido. Agora, seus pés estão calejados e os tênis, reduzidos a pedaços de tecido, foram trocados por sandálias de palha que arranham sua pele. Você aprendeu a segurar a enxada sem deixá-la escorregar, a fazer reverências que não atraem risadas e a engolir o mingau ralo sem fazer careta. Não é vitória, mas é progresso. O tipo de progresso que vem com suor, humilhação e a constante sensação de estar fora de lugar. Um fato histórico amplamente conhecido é que, no período Sengoku, a sobrevivência das vilas dependia da cooperação forçada, com camponeses trabalhando juntos sob a pressão dos daimyos para evitar a fome e a guerra. Uma curiosidade menos comum é que algumas vilas mantinham pedras de memória, marcadas com entalhes para registrar safras ou eventos importantes, como uma forma rudimentar de história comunitária. Você imagina uma dessas pedras, talvez escondida em algum canto da vila, contando a história de um forasteiro que tentou, tropeçou e, de alguma forma, continuou.
Historiadores ainda discutem se a resiliência dos camponeses era mais um ato de resistência ou de submissão ao sistema feudal. Para você, é apenas a realidade de um corpo cansado e uma mente que se recusa a desistir. Enquanto reflete, um camponês passa por você, carregando um cesto vazio. Ele te lança um olhar rápido, não de desconfiança, mas de indiferença. Um sinal de que você está começando a se misturar, mesmo que seja como uma sombra na periferia da vila. Você tenta sorrir, mas ele já se foi, desaparecendo na escuridão. Você pensa nos momentos que te marcaram. O samurai com sua katana brilhante, a sacerdotisa shintoísta te observando no templo, o mercado onde seus nabos foram motivo de risada. Cada erro, cada humilhação te ensinou algo, mesmo que a lição doesse mais do que a lama nos seus pés. Você toca o amuleto de palha, agora quase desintegrado, e lembra da camponesa que te deu aquele chá amargo quando a febre te derrubou. Lembra do menino que jogava pedras, mas também te ofereceu água. A vila, com todas as suas regras rígidas e hierarquias opressivas, tem pequenos gestos de humanidade que te mantiveram vivo. Você ainda é um gaijin, um estranho, mas talvez tenha conquistado um espaço mínimo, um canto onde pode descansar sem ser expulso. É pouco, mas no Japão feudal, pouco é tudo o que você pode esperar. O som do koto ecoa ao longe, talvez de uma casa onde os mais privilegiados celebram algo que você nunca entenderá. Você não se incomoda mais. A exclusão é apenas parte do ritmo da vila. Você se deita na pedra, sentindo o frio contra as costas e olha para as estrelas. Elas parecem mais próximas agora, como se sussurrassem que você, de alguma forma, chegou até aqui. Amanhã, a enxada estará esperando, assim como o supervisor, os olhares dos camponeses e o peso do daimyo. Mas por agora você tem este momento: a água, os grilos, o céu. E isso, de alguma forma, é suficiente. Você respira fundo, deixando o som do riacho preencher seus pensamentos. A vila está quieta agora, as casas de telhado de palha mergulhadas na escuridão, com apenas o brilho fraco de algumas lanternas. O ar fresco acaricia seu rosto, levando embora o calor do dia e o peso das suas preocupações. Cada músculo do seu corpo relaxa, como se a pedra sob você fosse uma cama macia, e o canto dos grilos se transforma numa canção suave, embalando seus sentidos. Você fecha os olhos, e o mundo do Japão feudal, com sua lama, suas regras, seus olhares julgadores, parece se dissolver, deixando apenas a paz de uma noite clara. Você está seguro aqui, neste momento. O riacho murmura uma promessa de continuidade, um lembrete de que o amanhã pode esperar. As estrelas brilham acima, cada uma história silenciosa, e você sente que, mesmo sendo um estranho, faz parte de algo maior. Sua respiração desacelera, acompanhando o ritmo da água, e o cansaço se jorge. Você já se foi. Não há enxadas, nem samurais, nem daimyos agora. Apenas o descanso que você conquistou. Deixe o sono te envolver, como o céu estrelado acima, e sonhe com um lugar onde você pertence.